Olá, amigo que tem acompanhado o nosso canal. Temos aqui hoje o psicólogo Leonardo Falcão, que estuda há algum tempo a técnica de constelação familiar, e com ele nós vamos conversar hoje. Muito obrigado, Leonardo, por ter vindo aqui. De nada, é um prazer. E, Leonardo, me conta aí um pouquinho o que é a constelação familiar. A constelação familiar, a gente pode dizer que, antes de tudo, é uma filosofia, né? Então, o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, ele criou um método, mas a partir desse método tem uma filosofia. Ele diz que a experiência na África do Sul foi muito importante para ele. Ele diz que o contato com os Zulus foi onde ele viu a importância da ancestralidade para curas tanto de doenças emocionais quanto de doenças biológicas. E outra coisa que ele diz que foi muito importante com o aprendizado da população Zulu foi o trabalho em grupo, né? O quanto que as conversas em grupo enriqueciam. Ele, que diríamos que trabalhava como missionário, ele conseguiu ver outros tipos de metodologias em grupo onde ele pudesse incluir outro tipo de ajuda. Depois de 15 anos morando na África do Sul, ele decide largar a batina e voltar para a Alemanha para estudar psicologia. E aí ele tem um percurso bastante grande. Ele estuda psicanálise, ele estuda terapia primal, gestalt terapia, estuda psicodrama. E a partir dessas técnicas que ele elabora a constelação familiar. De onde vem essa palavra constelação familiar? Em alemão se chama Familienaufstellung. E esse Telling foi o verbo onde no inglês foi traduzido para constellated. E o constellated foi traduzido para o português para constelação. Só que o Stellung, a tradução literal, se chama representação. Então, o que aconteceu é que a gente pegou a tradução americana e não a tradução alemã. A tradução mais precisa seria representação familiar e não constelação familiar. Interessante, né? O mesmo aconteceu com a obra do Freud, né? Que de alguma forma a primeira tradução para o português veio do inglês e aí alguns termos, né, se perderam, né? E isso a maioria dos tradutores eles sugerem, né, que a tradução seja direta de um idioma para o outro, não passe por um segundo, exatamente porque pode causar mau entendimento da obra original. Mas tem toda uma teoria também, né, na constelação sobre alguns transtornos mentais, né? Conta aí pra gente como é que ela pode ser útil em alguns quadros psiquiátricos. Posso responder essa pergunta dando um exemplo e também explicando um pouco a respeito da teoria, né? O Hellinger, ele fala que as relações humanas são baseadas em 3 leis sistêmicas. Brevemente eu vou explicar essas 3 leis. A primeira lei é a lei do pertencimento. E todo indivíduo necessita pertencer a algum grupo, né? Então essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei da troca. Em todas as relações humanas há uma troca. E a terceira lei é a hierarquia, né? Em todas as relações há algum tipo de hierarquia. Para a psiquiatria e para a saúde mental, é muito importante a gente pensar nessa lei do pertencimento. Por quê? Porque, generalizando, muitas vezes a gente vê que, se a gente for investigar a família da pessoa que está adoecida, tem alguém que não está mais pertencendo a essa família. Pode ser um pai ausente, um tio que nunca teve contato ou que foi expulso por ter perdido dinheiro. Aí a gente pode aqui pegar inúmeros exemplos, né? Mas a primeira percepção que o Hellinger fala é que a gente precisa sempre estar olhando para o todo, sempre estar olhando para o sistema familiar. E a primeira pergunta é se tem alguém que está ausente nesse sistema familiar e o quanto que é importante a gente incluí-lo. Esse incluir não necessariamente significa que a gente precisa voltar a ter um contato com esse indivíduo, mas existe incluí-lo, por exemplo, no coração, incluí-lo de uma outra maneira e não renegá-lo. E sobre a dependência química, né, você comentou que tem algumas questões. Fala aqui para o ouvinte aí entender um pouquinho onde a constelação familiar pode ajudar a esclarecer, né?
Sempre eu gosto de ter o cuidado da gente não generalizar. Porém, tem algumas coisas que a gente vê que são bastante comuns quando a gente faz uma constelação do dependente químico. O que eu vejo de mais comum é que há uma ausência paterna, né? Então, o dependente químico muitas vezes tem um contato com o pai onde está tendo alguma falta, né? Às vezes é realmente uma falta concreta de não ter contato com o pai, e muitas vezes pode ser que até more com o pai, mas está faltando aí alguma conexão. Então, com todo cuidado, uma das generalizações que a gente pode fazer é essa questão da falta paterna no dependente químico. Em que situações pode ser aplicável, né? Assim, além de perceber, né, essa questão da ausência paterna, qual a aplicabilidade da constelação para uma situação de dependência química? Então acho que, como eu disse, eu acho que eu expliquei, diríamos, o diagnóstico, né? Que muitos dependentes químicos têm uma falta paterna, mas sempre com cuidado de não generalizar, né? Eu acho que, como qualquer investigação de saúde, o primeiro passo é a gente diagnosticar. Então, sim, vamos pegar esse caso, há uma ausência paterna. O Hellinger ele usa um termo que muitas vezes a gente tem determinados comportamentos que é um amor cego. Então vamos, por exemplo, novamente pegar o caso de um dependente químico, né? Então, quando ele ama a substância de escolha, o Hellinger intitula como um amor cego. Então, por exemplo, quando ele procura a bebida ou a droga, ele está procurando o pai. Então, a partir disso, o amor deixa de ser cego. E aí é o primeiro passo. Só que aí qual que é a questão? Como a gente sabe muito bem, não adianta só diagnosticar. Ele precisa voltar a tentar ter uma conexão com esse pai. Essa conexão não necessariamente precisa ser presencial. Tem que ser aqui, no coração, né? Vamos imaginar que o pai faleceu, por exemplo. Mas antes de tudo, dele compreender o quanto que ele sentiu falta desse pai e tentar se reconectar com ele, mesmo que essa ausência seja por conta de um falecimento e não é possível que tenha a presença dele de volta. Eu percebo também uma certa aplicabilidade para que a gente profissional consiga mediar um pouco a conversa, né? Porque às vezes eu vejo familiares discutindo e eles mesmos têm um ponto de vista parecido, né? Mas um não consegue ouvir o outro, né? Você não acha que a constelação ajuda a gente como profissional a mediar isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E como a gente sabe muito bem, muitas vezes a gente sutilmente pode tomar partido numa discussão, né? Então a gente tem que ter, como a constelação trabalha muito com o corpo e com a intuição, a gente tenta ver qual é a melhor maneira da gente, se a gente está tomando partido, primeiro da gente sair desse lugar, né? Para depois tentar ver qual que é a melhor maneira de estar ajudando numa discussão entre familiares. Porque muitas vezes a gente tenta ter a postura correta de não pré-julgar ninguém, mas muitas vezes, sutilmente, a gente pode até tá tendo esse tipo de postura. Mas não tem só aplicação prática na saúde mental, né, Leonardo? Acho que tem em outras áreas, né? Até recentemente tem tido reportagens com mediação, né, judicial. Antes de tudo, o Hellinger se diz como um filósofo, né? Então essa filosofia ela pode ser utilizada em qualquer campo, em qualquer área. Então hoje a constelação realmente saiu do campo da psicologia, quer dizer, não está mais apenas no campo da psicologia, e também está no campo jurídico, como para mediação, no campo da pedagogia em escolas e também no campo empresarial. E como é que é essa aplicabilidade da técnica, né, de constelação familiar? O sujeito faz sessões toda semana, como é que é? Conta um pouquinho como é que é o fazer da constelação familiar. A constelação trabalha com o inconsciente familiar. Então, se a gente tem o pressuposto que o Freud trabalha com o inconsciente e o Jung com o inconsciente coletivo, o Hellinger ele trabalha com o inconsciente familiar. E a metodologia da constelação consegue olhar para esse inconsciente familiar de uma maneira muito própria
que, diríamos, uma terapia como a psicanálise não conseguiria enxergar. Acho que tem duas coisas que é importante explicar. Há duas maneiras de fazer constelação, uma em grupo, outra individual. O Hellinger começou a fazer constelação primeiro em grupo. Em grupo é importante dizer que não necessariamente você precisa trazer os seus familiares para constelar, porque quem vai fazer a representação do tema são pessoas desconhecidas que não conhecem o seu tema. Então, se por exemplo eu e você somos irmãos e a gente constelar um problema da nossa família, a gente vai falar sobre o tema, mas na hora de ter a representação, não vai ser a gente que vai representar, e sim pessoas que a gente não conhece que vão estar fazendo o trabalho pra gente. Uma coisa meio psicodrama, assim? É bem parecido com o psicodrama. Para quem conhece o psicodrama, né, como eu disse anteriormente, uma das abordagens que o Hellinger bebeu foi o psicodrama, né? Então, sem dúvida acontece isso. A pessoa que está colocando o tema, ela vai falar sobre o tema e ela sempre fala pouco. Acho que também isso é muito importante. Algumas pessoas me perguntam a respeito, mas eu vou me expor perante ao grupo. Essa maneira de expor, ela é bem sutil, porque na constelação a gente não precisa dos detalhes. Eu preciso falar, por exemplo, vamos imaginar no mundo da psiquiatria, eu tenho depressão, eu tenho problema com álcool, mas não preciso explicar, eu tenho depressão e isso está acontecendo, né? A gente não precisa dos detalhes, a constelação ela trabalha muito com os fatos. E, então, como eu disse, tem essa maneira de trabalhar em grupo, mas também tem a maneira individualmente, de fazer individual. E a outra pergunta, a constelação ela não é uma terapia que tem um segmento, né? Não tem uma periodicidade como uma psicanálise, por exemplo. Você trabalha um tema e até é bem dito que é importante que você fique bastante tempo sem fazer uma outra constelação, que você reverbere esse tema por pelo menos alguns meses, para depois ver se tem alguma outra questão que você gostaria que trabalhar na ótica da constelação. Conta pra gente em que momento uma pessoa pode buscar a constelação familiar. Olha, eu acho que isso não tem uma regra, mas eu acho que tem umas coisas legais de explicar. A primeira é que mesmo tendo esse nome constelação familiar, eu posso constelar qualquer tema. Então, por exemplo, eu estou desempregado, mas eu acho que eu não tenho nenhum problema, questão com a minha família. Eu posso constelar o problema de eu estar desempregado e querer um emprego, e a gente vai tentar ver pela ótica da constelação se isso tem a ver com alguma conexão com a sua família. Então o problema não necessariamente eu não me dou bem com meu pai e quero constelar esse tema. Eu posso constelar qualquer tipo de tema e a questão é que a constelação vai ver se isso está ligado ao que eu disse, esse inconsciente familiar. Como é que a pessoa pode perceber, depois de ter feito uma experiência com a constelação, o resultado? Né? O que ela pode perceber de resultados? Né? Bom, eu acho que isso se assemelha a qualquer tipo de terapia. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a gente pode estar fazendo uma terapia onde a gente tenha um insight a respeito da nossa vida, mas não necessariamente a partir do insight a gente consegue modificar determinado comportamento que a gente quer modificar. Eu posso até colocar um exemplo pessoal. A minha primeira constelação, eu fiquei muito tocado com a minha constelação, me emocionou bastante e eu consegui ver uma relação que eu tinha a respeito dos meus pais. Mas não necessariamente eu consegui mudar essa relação, só acho que anos mais tarde que eu consegui ter uma postura mais adequada em relação aos meus pais. Então eu acho que esse é um bom exemplo de que tem gente que com uma constelação consegue fazer uma transição com a tua vida e tem gente que não. E tem gente que pode ter meses, tem gente que pode ter anos, como qualquer tipo de terapia, né? Tem gente que faz anos de análise e tem gente que consegue receber uma ajuda num período
mais curto. Uma coisa importante também de contar a respeito da constelação é que eu posso estar trazendo um tema e esse tema reverberar também nos meus familiares. Então, porque a ideia do Hellinger é sempre uma cura da família. Então, pensar literalmente na família como um sistema. Então, pode ser que quando eu coloque um tema meu, eu posso estar ajudando meu irmão também, e posso estar ajudando os meus pais, os meus filhos e assim por diante. A SPAT está estudando isso porque a gente acha isso uma técnica de ponta, né? Assim, uma coisa que pode ser muito útil no ambiente de sofrimento que a família vive por um adoecimento na saúde mental. Acho que o profissional de saúde mental ele precisa estar bem cuidado e manifestando uma certa saúde mental para cuidar. Isso, na medida que a gente lida com muitas dificuldades, muito sofrimento, muitas vezes é difícil manter, né, essa saúde. E esse é o objetivo da Spatium, manter uma espécie de educação continuada com sua equipe. Ao longo dos 25 anos que eu tenho trabalhando com saúde mental, eu percebi que quanto mais você estuda sobre a própria saúde mental, quanto mais você tem práticas das mais diferentes, conhecendo algumas outras técnicas, você fica mais saudável. Muito obrigado, Leonardo. De nada, foi um prazer. Aqui a gente encerra mais esse vídeo sobre a questão da constelação familiar, mas esperem outros. Vamos falar sobre psicodrama, vamos falar sobre yoga, vamos falar sobre acupuntura. Temos aí alguns vídeos já pensados e alguns casos, né, de pessoas que estão sofrendo com seus problemas de saúde mental e que de alguma forma tem aí uma história para contar, até para sensibilizar você ou eventualmente alguém da sua família que você conheça, que esse vídeo possa fazê-la buscar ajuda, né? Que é para isso que a Spatium foi criada, ajudar as pessoas, né? Muito obrigado aí pela sua atenção e mês que vem temos mais um vídeo.